Olá pessoal, professor Wander Andrade, venho aqui agora no bojo do comentário e dos comentários que estamos fazendo sobre estupro de vulnerável e corrupção de menores, falar neste último bloco sobre o crime de corrupção de menores. Mas antes de falar no crime de corrupção de menores, pessoal, precisamos contextualizá-lo. E lembrar que nós temos até mesmo uma impropriedade técnica quando falamos do nomen iuris, do nome do crime, assim intitulado corrupção de menores. Por quê? Vejam, a palavra menor era utilizada no direito infanto-juvenil brasileiro até os anos 90. Nos anos 90, nós tivemos o advento de uma das mais importantes leis no Brasil, e aliás, os anos 90 foram muito pródigos na criação de leis importantes. Vejam vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90. Vejam vocês o Código de Defesa do Consumidor. Vejam vocês a Lei dos Crimes Hediondos, tudo acontecendo no mesmo ano, 1990. E até 1990, no que diz respeito ao direito infanto-juvenil, havia um código, assim denominado Código de Menores. E o Código Penal também tinha um crime chamado corrupção de menores, com outra rubrica, com outra descrição, com outra conduta típica, que não é esta que subsiste atualmente. Então, fazia todo sentido, em 1940, 50, 60, até 80, vá lá, você falar em menores. Hoje não, pessoal. Hoje, quando você fala em pessoas menores de 18 anos, o termo técnico a ser utilizado é criança ou adolescente. Por quê? São as novas configurações jurídicas existentes e previstas no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente da Lei 8069, a partir do ano de 1990. Portanto, a partir de 90, eu defino como criança todo e qualquer ser humano vivo que possui até 12 anos. Recém-nascido até 12 anos, criança. Com 12 anos já não é mais criança. Com 12 anos já é adolescente. E até os 18 anos é adolescente. Com 18 anos já não é mais adolescente. Com 18 anos já assume a maioridade penal. Eventualmente, a maioridade civil. Eu digo eventualmente a maioridade civil, porque o próprio Código Civil prevê situações muito próprias, muito específicas, em que o menor de 18 anos pode obter a maioridade civil. Por exemplo, casamento, estabelecimento de comércio com economia própria, são situações em que o menor de 18 anos pode obter a maioridade civil, contudo, nada pode ser feito pelo menor de 18 para antecipar a sua maioridade penal. A maioridade penal é dogmática, ou seja, ela é uma presunção absoluta. Iuri et iuri, não admite prova em contrário. E ela tem previsão constitucional. É lá na Constituição Federal que nós vamos observar, dentre os capítulos que protegem a criança e o adolescente, perpassando artigos 226, 227 e 228, nós vamos compreender que o direito penal brasileiro, obedecendo os princípios constitucionais, entendeu por tratar o menor de 18 anos como absolutamente inimputável. E o que é uma pessoa inimputável, à luz do direito penal brasileiro? É uma pessoa que não tem culpabilidade, é uma pessoa que não tem imputabilidade. Professor, não ajudou a entender. Vamos lá. Eu estou dizendo com isso que para a lei brasileira e para a Constituição brasileira, todo menor de 18 anos não tem desenvolvimento completo.
para o direito penal brasileiro, para a Constituição brasileira, todo menor de 18 anos está em desenvolvimento. E se você conjugar isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente, há muitos princípios importantes ali. O princípio da proteção integral e o princípio que reconhece que estamos diante de uma pessoa em desenvolvimento. E isso é verdadeiro, pessoal. As crianças e adolescentes estão se desenvolvendo emocionalmente, intelectualmente, socialmente, psicologicamente, organicamente, elas estão em desenvolvimento. E é por essa razão que o Código Penal protege crianças e adolescentes. E uma desses exemplos estão aqui, no artigo 218. Vamos a ele? Aqui diz assim: induzir alguém menor de 14 anos, que pode ser criança ou adolescente, a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Objeto jurídico, a dignidade sexual da pessoa. E o objeto jurídico tem por objetivo tutelar, proteger o menor de 14 anos contra influências de terceiros que possam corrompê-lo ou prejudicar o seu sadio desenvolvimento sexual. Então, a ciência reconhece a necessidade de um desenvolvimento humano e o desenvolvimento integral, ou a proteção integral, da qual fala o ECA, envolve, inclusive, o desenvolvimento sexual. Portanto, uma pessoa que faça com que o menor de 14 anos, como diz o verbo do artigo 218, induzir. O que é induzir, professor? Induzir é criar uma vontade, é criar uma necessidade, é estimular, incentivar um menor de 14 anos, né, a satisfazer a lascívia. O que é lascívia? Apetite sexual de uma outra pessoa, não de si mesmo, mas de uma outra pessoa. Porque se for de si mesmo, será estupro de vulnerável. Já aprendemos isso, né? Se eu tiver contato sexual com menor de 14, estupro de vulnerável. Mas se eu pegar o menor de 14, induzir este menor, criar neste menor uma vontade, um desejo de satisfazer a lascívia, o apetite sexual de uma outra pessoa, eu estou corrompendo menores. Esta é a lógica do dispositivo criminal, tá certo? À luz da proteção integral, à luz do necessário desenvolvimento integral desta criança, desse adolescente, que não é admissível na ordem jurídica penal. Mais uma anotação sobre esse crime, pessoal: quem pode cometê-lo? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, mas o sujeito passivo não é qualquer pessoa. O sujeito passivo somente pode ser o menor de 14 anos, homem ou mulher. O menor de 14 anos do sexo masculino ou do sexo feminino. Inclusive o experiente nas questões sexuais, o já corrompido, o que se prostitui ou aquele que se encontra sujeito a qualquer outra forma de exploração sexual. Então vejam, pessoal, o objetivo do legislador, ao criar o crime de corrupção de menores, foi exatamente tutelar, proteger, de alguma forma, esta chaga social que é a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Então, esse crime, ele, de alguma forma, não deixa de ter uma conotação muito próxima do lenocínio. O que é o lenocínio? A prostituição e a exploração da prostituição. No Brasil, a prostituição não é crime e nunca foi crime. Nem no código mais vetusto, o mais antigo, nem nos primórdios do Código de 1940, a prostituição foi alçada à categoria de crime. É verdade que a prostituição é considerada um ato antijurídico, mas não é típico.
e por não ser típico não é crime. Contudo, desde sempre, da tradição do direito brasileiro, foi punir a exploração sexual. Tanto que este crime de corrupção de menores chegou a prever uma multa, uma pena de multa adicional, que não há, mas foi vetada pelo presidente da República, para a hipótese de lucro, obtenção de lucro. Então, para vocês entenderem, no crime de corrupção de menores, não é a prostituição que está sendo o objeto, né? Mas a proteção do menor. Pode ser na prostituição, pode ser na não prostituição. Pode ser num ato sexual que envolva exploração sexual e econômica, inclusive, daquele menor. Pode não ser nada disso. Pode ser um ato sexual que você estimula, que você incentiva o menor de 18 anos dentro da própria casa, dentro da própria família, e você estará diante da corrupção de menores. A redação desse tipo penal também melhorou, também avançou. Por quê? Porque no passado, o antigo crime de corrupção de menores, com a descrição pré-2009, previa que o crime de corrupção de menores poderia excluir da sua incidência pessoas já corrompidas. Então, eram desprotegidos e eram deixados à própria sorte crianças e adolescentes já prostituídas ou na prostituição. Então, uma pessoa acusada de corrupção de menores, bastava provar em juízo que aquela criança era uma prostituta, que aquele adolescente estava no exercício da prostituição, que ele se safava, que ele se evadia da acusação como tal imposta pelo Ministério Público. Eu, como advogado, me recordo de uma situação em que uma pessoa acusada do crime de corrupção de menores tentou juntar testemunhas falsas e levou várias testemunhas a juízo, dizendo, cada uma delas, que teve relacionamento sexual com a menina, quando, na verdade, a menina nunca tinha tido relação sexual. Aquele tinha sido a primeira com aquela pessoa que estava sendo acusada de corrupção de menores. Mas o promotor ele foi muito inteligente, muito astuto e muito ladino. O que fez esse promotor? Ele perguntou para aquelas pessoas, escuta, quem teve a primeira relação sexual? Ninguém sabia responder, até porque todos estavam mentindo. Então o promotor falou, bom, já que ninguém sabe quando vocês tiveram a relação sexual, eu vou oferecer denúncia contra todos. Todos vão responder por crime de corrupção de menores. Não tardou para que eles abrissem a boca, falassem a verdade e usassem o instrumento da retratação, que é um instrumento próprio dos crimes do artigo 342 do crime de falso testemunho. Aquele que se retrata não pode ser punido. A retratação no crime de falso testemunho, como vimos em blocos anteriores, é uma causa extintiva da punibilidade e essas testemunhas falsas, essas testemunhas fabricadas, fizeram uso da retratação em seu próprio benefício, mercê desse ato de inteligência do promotor de justiça, que soube trabalhar bem o direito penal e bem o direito processual penal. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Meus desejos de bons estudos e de sucesso em todas as suas empreitadas. Até o próximo encontro.